pede, alcançará. E então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está ao céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então tudo aquilo qual nós iremos pedir ao Senhor, Ele vai nos dar. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoa, mas espera algo de nós: a honra, a fidelidade e o reconhecimento de nós sermos fiéis a Ele, que Ele está fazendo por nós e irá fazer cada vez mais. O Senhor, Ele espera o reconhecimento de nós. Aleluia. Nessa noite você vai ter a oportunidade de honrar o Senhor. Você vai ter a oportunidade de estar semeando no reino. E que essa noite, aquilo qual você preparou, tenha certeza que Deus vai multiplicar a sua vida. Aleluia. E você que está nos assistindo online, se você sentiu de semear nesse ministério, que você possa estar escaneando o QR Code que está aparecendo, que você possa estar compartilhando. Aleluia, aleluia. Pega na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, aquilo qual você separou para o Senhor. Pegue na tua mão aquilo qual você separou para o Pai. Apresente a Ele como honra, como fidelidade. Reconhece tudo aquilo qual Deus fez na tua vida e aquilo qual irá fazer grandes coisas. Aleluia. Eu peço que você venha estar de pé. Vamos estar apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, receba a nossa oferta, receba nosso dízimo, receba, Senhor, aquilo qual, Senhor, nós estamos entregando a Ti nessa noite, e que em nome de Jesus, papai, o Senhor possa estar, Pai, recebendo com amor, com alegria, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, venha, repreende todo devorador, todo migrador, todo saqueador, tudo aquilo, Senhor, que possa tentar atacar as finanças dos meus irmãos, atacar, Senhor, a saúde deles, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, Deus, pois Tu és digno de tudo, Pai. Tu és digno, Senhor, da nossa honra e da nossa fidelidade, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é sobre nós e que nada irá faltar. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido a você a sair do seu lugar, estar trazendo para o Senhor nessa noite aquilo que você preparou nessa noite, aquilo que você preparou para estar trazendo para o Senhor nessa noite, que você possa sentir que Deus irá multiplicar a tua vida, multiplicar tudo aquilo que você necessita e precisa. Aleluia. Que Deus possa fazer tudo aquilo que você anseia, deseja, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. Você já teve uma experiência? Tome seus assentos, irmãos, fiquem bem à vontade. Você já teve uma experiência ao qual te transformou? Talvez algo que você presenciou que mudou completamente a tua vida, que mudou completamente o teu ser, o teu semblante. Algo que você presenciou que os teus olhos humanos, as pessoas olhavam para ti e diziam que você não é a mesma pessoa, que você não está mais sendo aquela ao qual você foi. Você já presenciou isso? Teve essa experiência? Aleluia. Por isso, neste momento eu te convido a abrir a tua Bíblia em Êxodo,
34. Êxodo 34, no versículo 29. Nós iremos conhecer uma passagem ao qual fala sobre Moisés, aonde ele teve essa experiência, aonde ele presenciou, as pessoas presenciaram a transformação da vida de Moisés. Aleluia! Êxodo 34, no 29, a palavra vai nos dizer assim: e ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a sua pele da sua face resplandecia, enquanto falava com eles. E quando Arão e todos os filhos de Israel vieram a Moisés, eis que a pele da face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. Amém? Até aí, irmãos. Pode tomar sua sede, fique à vontade. Aqui essa passagem é onde Moisés, ele estava com Deus, aonde Deus deu a instrução, deu novamente a tábua, aonde estava escrito os 10 mandamentos, ao qual Deus ordenou ao seu povo. Então naquele momento ali, Moisés, ele fica 40 dias e 40 noites falando com Deus. Ele fica 40 dias e 40 noites somente conversando com Deus. Veja aquilo qual aconteceu na vida de Moisés. Nesse período ao qual Moisés estava com Deus, como a palavra diz que ele ficou 40 dias e 40 noites lá, a palavra não menciona que ele se alimentou, mas o contexto diz que ele permaneceu 40 dias e 40 noites, e nós sabemos que um ser humano não consegue permanecer todo esse período, mas esse período foi o qual ele estava com Deus, e a presença de Deus fez com ele viesse a estar fortalecido. No momento ao qual Moisés estava com Deus, Deus o alimentava, o espírito. A carne não sentia mais o desejo, a carne totalmente foi quebrada, porque o espírito, ele estava completamente cheio. É por isso que a imagem, o rosto de Moisés resplandecia, porque o poder ao qual ele estava naquele ambiente era tremendo, era muito, porque ali o povo começou a ver que o rosto de Moisés resplandecia. Imagine você quanto poder existia naquele ambiente, de a pele de Moisés resplandecer, brilhar. Imagine quanto poder. Aleluias. Moisés fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água, um tempo totalmente na presença de Deus. É isso que às vezes você não sentiu, que algum momento ao qual você fez um jejum tremendo, ao qual você começava a sentir cada vez mais fraco? É o tempo que você estava na presença de Deus, você estava se fortalecendo, você estava ficando cada vez mais forte. E assim foi como que aconteceu com Moisés. Moisés, ele estava com Deus, ele não precisava de mais nada, ele somente precisava da presença de Deus. Quão poder tremendo. Mateus 4,4 vai nos dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tudo aquilo que Moisés estava escutando de Deus era aquilo qual o alimentava, era aquilo qual alimentava a vida de Moisés. Quão grande é esse poder! Você já imaginou você estar numa presença tão tremenda, aonde a tua vida seja totalmente transformada? É por isso que muitas vezes você escuta essa mensagem: busca o Senhor, mergulhe no Senhor,
se entregue completamente, entre na presença dele, porque assim você vai ser completamente cheio. Imagine você estar totalmente entregue na presença de Deus e as pessoas olharem para ti e ver um brilho tremendo na tua face. Que graça de nós sermos tocados completamente ao qual foi Moisés. Imagine você, do seu rosto brilhar. Essa é a transformação, essa foi a experiência ao qual Moisés teve naquele tempo. Aleluias! Todo o povo pensava que Moisés tinha morrido, pois não voltou, ficando todo esse tempo sem se alimentar. Esta palavra que fala em Mateus 4:4 nos dá a entender que Deus alimentava o espírito de Moisés, tanto que ele nem fome sentiu. Tanto que nem fome Moisés sentiu, pelo poder ao qual Deus estava liberando sobre a vida dele. Aleluias! Tamanho poder que fez um homem permanecer tanto tempo sem se alimentar. Você pode imaginar quanto poder existia nesse ambiente? Você pode imaginar aquilo qual estava acontecendo com Moisés? Talvez os olhos humanos nossos não podem entender que isso poderia acontecer. De um homem ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, sem tomar água. Essa é a transformação ao qual Deus faz na nossa vida. Ele pode fazer na sua vida. Se você mergulhar, se você entrar completamente na presença de Deus, você pode também ter essa mesma experiência ao qual Moisés teve. Essa mesma experiência ao qual ele teve, nós também podemos ter. Aleluias! Mas nós sabemos que nós, seres humanos, não conseguimos ficar todo esse tempo. Mas Deus vai fortalecer. Deus vai nos dar essa graça. Aleluias! Mas não foi só Moisés que teve esse período longo ao qual aconteceu de estar todo esse tempo sem alimento e sem água. Jesus, quando ele se batizou, ele desceu as águas, ele foi tentado pelo Espírito e levado ao deserto, e lá ele permaneceu também 40 dias e 40 noites, sem se alimentar. É por isso que Jesus, ele disse em Mateus 4:4, que nem de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus vai fazer nós se alimentarmos, estarmos cada vez mais firmes. Porque assim nós estamos alimentando somente a nossa carne, mas quando nós buscamos a Deus, nós se alimentamos o nosso espírito. Aleluia! Esses dois exemplos bíblicos nos mostram o poder de estar na presença de Deus. Satanás tentou Jesus de tudo que é forma, mas Jesus, ele teve a sabedoria, o discernimento de entender que ele estava fazendo de tudo para que ele viesse a sair do propósito. Mas ali ele permaneceu e lutou, e ali ele venceu, ali ele conseguiu a vencer. Aleluia! E eu vou te dar um versículo, uma mensagem que vai dizer assim: o alimento é para a carne, mas Deus alimenta o espírito. O alimento é para a nossa carne, mas Deus alimenta o nosso espírito. E através disso, ao qual Moisés ele conseguiu permanecer todo esse tempo, sem conseguir se alimentar, sem conseguir tomar água. Aleluia!
Imagine você entrar na presença do Altíssimo, assim como a palavra fala que nós entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ao teu Pai. Ali você vai entrar em secreto, você vai estar mergulhando, você vai estar no íntimo com Ele. Então Moisés, ele estava na intimidade com Deus, para o seu rosto resplandecer. A palavra vai nos dizer que no momento ao qual Moisés ele desce do monte, as pessoas olham para Moisés, vê o rosto brilhando, eles se espantam por aquilo qual estava acontecendo, aquele brilho forte. Então eles ficaram temerosos, não queriam nem se aproximar de Moisés. Mas no momento ao qual Moisés começa a conversar com eles, aí eles começam a se aproximar um pouco de Moisés. Mas adiante a palavra vai nos dizer que Moisés, ele colocava um véu sobre a sua cabeça, porque brilhava tanto o seu rosto. E no momento ao qual ele voltava a estar com Deus, ele tirava o véu, para estar na presença do Senhor. Imagine quanto poder estava sobre a face, quanto poder brilhava. É por isso que nós mortais não conseguimos estar face a face, pois somente, a palavra nos diz que somente Moisés, ele teve essa experiência de estar face a face com Deus. Somente Moisés conseguiu estar face a face com Deus. Aleluia! É por isso que a experiência ao qual você nunca presenciou ainda, essa experiência ela pode te transformar por completo. Porque Moisés, ele acabou transformando completamente. Aquilo qual ele fazia, as pessoas já não se aproximavam tanto dele. Aleluias. Em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 em diante, se você quiser acompanhar. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 em diante, perdão. Versículo 9 em diante, a palavra vai nos dizer assim: e ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa da fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, na necessidade, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. O apóstolo Paulo, ele relatou através dessa carta, ele dizendo, enquanto eu estou fraco, é ali que eu estou forte. Não é assim que talvez você já sentiu no momento ao qual você fez um jejum incessante de alguns dias, ao qual você começou a sentir uma fraqueza, a tua carne já começou a ficar cada vez mais fraca. Você começava a caminhar, parece que as tuas pernas já não tinham o mesmo vigor. Você estava começando a se sentir cada vez mais fraco. Mas você começava a sentir mais fraco. Você começou a entender que uma fraqueza estava sobre ti. Mas saiba que, através da escritura ao qual Paulo está nos dizendo que ao momento ao qual nós sentirmos fraqueza, é ali que nós estamos fortes.
Porque nós quebramos a carne, nós quebramos o desejo da carne e nós estamos vivendo somente no Espírito. Ali nós estamos vivendo completamente no Espírito. É a entrega completa. É o momento ao qual você está se entregando. É o tempo ao qual você está se dedicando completamente a Deus. Então a tua carne já começa a se enfraquecer, mas o teu espírito, ele começa a se fortalecer cada vez mais. E é nisso que você possa começar a entender, através daquilo que Paulo falou. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Eu estou forte, porque o meu espírito está forte. Porque quando nós estamos se sentindo forte, o nosso espírito está menor. E nós estamos somente vivendo pela carne. O nosso espírito já não está mais governando. E aquilo qual nós precisamos entender, que é o espírito que possa estar na frente, nos conduzindo. Porque sabemos que a carne, o desejo da carne vai fazer com que nós não viemos estar na presença de Deus. O desejo da carne vai fazer com que nós possamos estar no nosso lar, na nossa casa, fazendo aquilo qual nós desejamos. Mas o Espírito, quando ele está fortalecido, ele vai querer estar na presença de Deus. Ele quer somente estar mergulhando, ele quer somente ficar adorando, ele quer somente fazer com que Deus escute a sua voz. O Espírito vai fazer com que você esteja cada vez mais na presença de Deus. Pois essa palavra, ao qual Moisés, ele teve essa experiência de estar face a face com o Senhor. Imagine você ter uma experiência de ficar tanto tempo mergulhando, buscando a presença de Deus. Imagine quanto mais você vai ter. Imagine quanto mais o teu espírito vai estar alimentado. Aleluia! O apóstolo Paulo relata isso. Quando nós quebramos a carne, fortalecemos o espírito. Quando nós quebramos a carne, nós fortalecemos o espírito. Aleluia! A fraqueza da carne é o fortalecimento do espírito. Quando a carne está fraca, o espírito está forte. Moisés estava forte de espírito, e nem sentiu a sua carne pedir por alimento, nem líquido e nem sólido, porque ele estava completamente na presença de Deus, pois nada importava, ele não queria mais nada. Não é assim que às vezes nós louvamos ao Senhor? Não é assim que nós dizemos: Senhor, a tua presença é o que nos basta, a tua presença é que nos alimenta, a tua presença que nos fortalece, a tua presença que nos deixa cada vez mais forte. E é por isso que Moisés ali nada importava, ele queria somente estar na presença de Deus. Imagine você ficar 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Não seria tremendo você estar na presença de Deus 40 dias e 40 noites conversando com Deus? Imagine quão tremendo seria. O que você gostaria de estar falando com Deus se você tivesse essa oportunidade de estar falando com Deus face a face? Imagine você de estar face a face com o Todo-Poderoso 40 dias e 40 noites. Mas saiba, tenha certeza em teu coração que isso vai acontecer. Isso vai acontecer no momento ao qual nós irmos, na morada ao qual Ele está preparando para cada um de nós. Lá nós vamos estar conversando com Ele. Mas a mensagem a qual está relatada nesta noite
é sobre Moisés, ao qual ele ficou esse tempo. E aquilo qual eu estou perguntando para cada um de vós: quanto seria maravilhoso de estarmos hoje na presença de Deus, de estarmos hoje conversando com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra. Imagine você, um minuto, você estar conversando com Deus. Você nunca se perguntou: Senhor, me dê um minuto de eu estar face a face contigo? Eu já fiz esse relato. Eu já falei: Senhor Jesus, se eu tivesse o privilégio de dar um tempo para eu estar face a face, para eu poder falar contigo face a face, é isso ao qual nós devemos ansiar em nossos corações, de querer estar face a face, conversar com o Senhor face a face, escutar a voz, assim como Moisés escutou, assim como Josué escutou, assim como Abraão escutou. Imagine você escutar o Senhor, a voz do Senhor falando contigo. Imagine você de estar ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Mas quando os israelitas eles estavam caminhando, e quando eles falaram para Moisés: Moisés, por que Deus somente fala com você? Por que somente Deus fala contigo? Mas como é que nós não conseguimos escutar a voz dele? É somente contigo que ele fala. As mensagens é somente para ti que ele transmite. Por que para nós ele não fala nada? Mas no momento ao qual Deus quis falar com eles, eles temeram, eles ficaram com medo de escutar a voz de Deus. É por isso que Deus, ele não falou com muitas pessoas. Porque nós, seres humanos, nós não conseguiríamos, nós, seres humanos carnais, não conseguiríamos escutar, estar face a face, escutar e estar face a face com o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. O poder de Deus foi tão forte que, em vez de ficar fraco, Moisés ficou cada vez mais forte. Moisés começou a ficar cada vez mais forte, porque o domínio ele tinha, a sabedoria ele tinha, estava sendo conduzido por Deus, então nada ele podia temer. É por isso que você tem em teu coração, no momento ao qual você começar a escutar a voz de Deus, quando você começar a ser conduzido por Deus, quando você começar a fazer aquilo qual Deus está te direcionando, saiba que você vai fazer tudo e nada você vai temer, porque Deus estará no controle, porque o Senhor vai estar no controle de tudo. Aleluia! A presença de Deus era visível, pois todos viam em Moisés o brilho na sua pele. Em Lucas 10:19, vai falar assim: e eis que vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião, e sobre todo o poder do maligno, nada vos fará dano algum. A autoridade foi concedida por Deus. A autoridade foi concedida por Deus a todos nós. E ali no momento ao qual Satanás tenta
o Senhor Jesus, Ele teve autoridade de fazer com que Ele não viesse a enfraquecê-lo, mas Ele resistiu, Ele enfrentou, e é por isso que Ele falou a Satanás, que nem de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele disse que nós temos a autoridade de pisar na cabeça da serpente, esmagar escorpião, expulsar o maligno. O Senhor, Ele nos deu autoridade. Então saiba que você tem a autoridade sim, de repreender todo o mal, tudo aquilo que possa tentar te atacar. Saiba repreender e sair daquilo qual o inimigo está tentando te atacar. Aleluia. Gênesis 1:26. E disse a Deus: façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejante que rasteja sobre a terra. Desde o início o Senhor já está dando autoridade para fazer com que nós viemos a repreender o maligno. Ele nos deu autoridade, como Ele diz que Ele iria fazer o homem com a sua semelhança, para que nós possamos ter domínio, dominar todo aquilo que está na água, todo aquilo que está na terra, todo aquilo que rasteja. Então Jesus, Ele declara, dizendo: vocês têm autoridade de pisar na cabeça da serpente e matar o escorpião. Vocês têm autoridade. Aleluia. A autoridade é dada por Deus, e é você que precisa tomar posse disso. A autoridade, ela é dada, ela é distribuída por Deus, mas é nós que precisamos tomar posse disso. Você precisa tomar posse e dizer: eu tenho autoridade, eu tenho domínio, eu tenho controle total da minha vida, eu consigo. Aquilo que eu imagino, eu posso fazer. Pois assim como a palavra nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está nos fortalecendo, então por que temer? Por que nós vamos temer se o Senhor, Ele nos fortalece? Nós declaramos: tudo posso naquele que me fortalece. Então por que não crermos que Ele está no controle de tudo, que Ele nos deu autoridade, que Ele nos deu para que nós viemos repreender tudo aquilo que possa estar nos atacando? Você tem autoridade. Você tem a autoridade de repreender aquilo qual possa estar atacando a tua mente. Você tem a autoridade de repreender quando o inimigo possa querer atacar na tua família, atacar nos teus filhos. Você tem a autoridade de repreender o devorador, que aquilo qual possa estar atacando a tua finança. Você tem autoridade. Nós fomos feitos semelhança do Senhor. Então o Senhor nos diz que o homem domine, que nós possamos dominar, e que você toma posse da autoridade ao qual Deus te deu, aquilo qual Deus concedeu para que você viesse a fazer. Aleluia. Quando Deus colocou Moisés para liderar aquele povo,
Ele deu autoridade a Moisés. E saiba que no período ao qual Moisés ele estava levando aquele povo, muitos quiseram se levantar contra Moisés, muitos quiseram fazer contra Moisés, mas Deus mostrou a autoridade que estava sobre Moisés. Na mesma forma que eles se levantaram contra Moisés, Deus falou que ele iria abrir a terra, e aqueles que estavam se levantando contra Moisés, a terra ia os engolir. Mas não bastava, o povo também começou a falar sobre Arão, dizendo que Arão também não tinha autoridade. Mas então Deus deu aquela instrução de colocar as varas, todas dentro do tabernáculo, e aquela o qual florescesse, ali sim o Senhor ia mostrar quem tinha autoridade. Deus mostra. Deus, quando Ele dá uma direção, quando Ele dá autoridade para alguém, não vai ter ninguém que possa contestar. Não vai ter ninguém que possa dizer, não, você não tem. E é por isso que Moisés conduziu aquele povo. Mas nós sabemos que a rebeldia também fez com que os israelitas não viessem a fazer a trajetória ao qual eles iriam fazer. Pela rebeldia, não conseguiram chegar no período certo. Houve algo que aconteceu pela rebeldia, mas a autoridade estava sobre Moisés. A autoridade. Essa noite Deus, Ele está liberando a autoridade. A autoridade. Que você venha tomar posse da autoridade. Eu não estou dizendo que você vai ser autoritário, que você vai começar a mandar em tudo. Eu estou dizendo que Deus vai te dar autoridade para repreender tudo aquilo que possa te atacar. Você precisa tomar posse e dizer, eu tenho autoridade, e o inimigo não tem vez sobre mim, o inimigo não tem vez sobre minha casa, o inimigo não tem vez sobre as minhas finanças, e é por isso ao qual ele irá sumir de vós. Resistir. A palavra fala, resistir do diabo e ele fugirá de vós. Então tenha a autoridade de repreender ele. Quando ele quiser se levantar contra ti, se levantar contra a tua mente, fazer com que você venha a desistir, fazer com que você venha a se enfraquecer, tenha autoridade. Tenha autoridade da mesma forma que o Senhor Jesus disse, que nem de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai te fortalecer, a palavra de Deus que vai te ensinar e vai te conduzir. Se talvez as pessoas vão dizer que você não tem, não sabe e não pode, mas busque na palavra de Deus, que ali o Senhor vai te mostrar sim, que você tem autoridade, que você tem sabedoria, que você tem conhecimento, porque o Senhor Ele te dará. O Senhor vai te capacitar. Aleluia. E saiba de uma coisa, Deus, Ele não chama os capacitados, Ele escolhe e capacita. Ele escolhe e capacita. É por isso que às vezes você pode dizer assim, mas eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não posso fazer.
Mas saiba que o Senhor, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar a sabedoria, Ele vai te dar o conhecimento. Aleluia! Glórias a Deus. Se revestir do poder e autoridade de Deus, pois somos co-herdeiro de Deus, somos filhos do Deus Altíssimo, que tem o poder e o domínio do céu e da terra. Então se alegre vós também. Consegue. O Filho tem o poder que foi dado pelo Pai. Pois assim como o Filho, ele tem o poder que foi dado pelo Pai, assim também cada um de nós temos o poder, pois nós somos filhos e co-herdeiro do Deus Altíssimo. Você é filho e co-herdeiro do Deus Altíssimo. Assim como Jesus falou: aquilo ao qual eu fiz, agora vocês também fazem. Pois eu estou dando autoridade a vocês de expulsar demônios, de curar. Mas às vezes nós acabamos nos contraindo e achando que nós não temos capacidade. Às vezes nós ficamos paralisados e achamos que não conseguimos orar por uma pessoa, expulsar um demônio, fazer aquilo o qual está incomodando aquela pessoa. Às vezes nós ficamos com medo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir orar para uma pessoa e aquela pessoa vai ser livre? Será que eu vou conseguir orar por aquele endemoniado e ele vai ser livre? Mas o Senhor diz que nós temos autoridade para expulsar demônio, para repreender. Então tenha no teu coração que você é filho e co-herdeiro do Senhor, e tudo aquilo ao qual Ele disse você pode. Se você declara que tudo pode naquele que me fortalece, então você também pode curar, você também pode declarar a cura, você também pode expulsar aquilo qual possa estar atacando a vida de alguém. Você também pode dizer: Satanás, saia de perto de mim. Satanás, saia, parta em retirada. É isso que nós precisamos estar declarando. É declarar que nós temos autoridade dada por Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é poderoso. Nada acontece se não for da permissão dEle. Aleluia. Moisés, ao estar todo esse tempo com Deus, fez com que ele viesse a ser cada vez mais reconhecido pelo seu povo. Se você conseguisse ficar tanto tempo na presença de Deus, se nós conseguíssemos ficar cada vez mais e mais mergulhando, imagine as pessoas olhar para ti e ver uma mudança completa. Imagine as pessoas olhar para ti e dizer: mas o que está acontecendo contigo?
Olhar para ti e dizer: mas você não é a mesma pessoa. Você não é aquela pessoa que eu conheci. Algo diferente está em ti. Algo está acontecendo, porque tem algo que não sei o como explicar, mas está acontecendo algo sobre a tua vida. Esse é o momento ao qual o Espírito Santo, ao qual Deus está sobre ti e a tua vida foi transformada. A tua vida foi completamente transformada, porque você teve uma experiência, uma transformação na tua vida. Uma transformação. O Senhor Jesus, Ele nos diz: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados. Mas Ele não disse: vinde a mim e permaneça como está. Nós precisamos querer ser mudados, querer ser transformados. Que a nossa vida venha a ser transformada. Que eu venha a ser transformado, para que as pessoas possam olhar para mim e dizer: não, ele não está na mesma forma que era. Algo na vida dele mudou. Algo transformou completamente. Não é mais aquele que eu conheci há 5 anos atrás. Não é mais aquela pessoa. É por isso que nós precisamos querer essa mudança em nossas vidas. Querer essa mudança completamente, dizer: Senhor, muda-me por completo. Eu não quero mais viver, eu não quero mais ser aquela mesma pessoa ao qual eu era. Mas no momento ao qual eu desci as águas e aceitei a Ti, aquele momento era, mas agora eu não sou mais. Agora eu sou uma nova criatura. Então que eu possa ser algo diferente, ao qual as pessoas possam ver, olhar em mim e dizer: você está diferente. A tua vida está diferente. Há uma luz em volta de ti que não tenho como explicar. É isso que você precisa querer, sim. Sobre ti, sobre a tua vida, dizer: Senhor, me reveste, coloca sobre mim, derrama sobre mim. Pois assim como muitos falam que gostariam que aonde caminhasse, aonde andasse, a sombra curasse, não foi assim com o apóstolo. Que é somente a sombra dele caminhava, aonde ele caminhava, a sombra dele, as pessoas que iam ser curadas. Imagine você ter esse privilégio, essa experiência de estar na presença de Deus, a sua vida ser transformada, a sua vida ser modificada, e tudo aquilo qual você tocar, mudar. Aquilo que você tocar, ser curado. Aquilo que você tocar, ser transformado. Isso é uma experiência, uma transformação de vida. Uma transformação. Porque o Espírito Santo está sobre ti. Está te envolvendo de uma forma tremenda. Quantas experiências nós presenciamos de as pessoas tocarem em algo e ser transformado, de algo de prata ser modificado para ouro. É isso qual o Espírito Santo, é isso qual o poder de Deus faz na vida de alguém. Então deseja isso. Nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível. Tudo aquilo que nós desejamos, se nós buscarmos com fé, com determinação, vai acontecer. Se você declara que tudo posso naquele que me fortalece, então você também vai conseguir fazer tudo aquilo que você deseja. Anseie por isso. Aleluia. Aleluia.
Esse é o poder extraordinário de Deus. Esse é o poder extraordinário do Senhor. Quando o Senhor Jesus, Ele subiu ao monte com os apóstolos, Ele também foi transfigurado. A sua roupa foi totalmente mudada. Houve um brilho sobrenatural. Aonde os apóstolos, eles não conseguiram olhar, eles acabaram se ajoelhando, pois temeram de ver aquele brilho tão forte que estava acontecendo. Temeram de ver aquele brilho forte, ao qual Jesus foi transformado, a sua roupa foi modificada. Que maravilhoso de nós presenciarmos, de nós vivermos essa experiência, de estarmos num ambiente aonde a nossa roupa, ela venha a ser totalmente modificada, acontecer um brilho sobrenatural sobre nós, que as pessoas não conseguirão chegar perto de nós, porque esse brilho ofusca os olhares delas. Imagine esse poder sobre nós, imagine esse brilho sobre a sua face. É isso que Deus, Ele faz para aquele que deseja, que o busca, que querem estar na presença dEle. Não foi assim que Davi falou? Senhor, me tira tudo de mim, mas não me tire a tua presença. Não me tire a tua presença de mim, porque a tua presença me basta. É isso que você deve desejar, ansiar. Senhor, a tua presença me basta. A tua presença vai fazer com que eu venha a estar cada vez mais e mais firme, cada vez mais forte, porque a tua presença me alimenta, a tua presença me fortifica, a tua presença vai fazer com que eu seja modificado completamente. Aleluia, glórias a Deus. Essa era a mensagem para essa noite. Essa era a mensagem que eu tenho para trazer para você nessa noite. Viva a experiência de uma transformação em busca de Deus. Aleluia. Pois a experiência ao qual Moisés teve foi o que mudou, que foi que transformou, foi que fez com que aquele povo viesse a olhar para Moisés e ver o que Deus estava sobre a vida dele, que Deus estava sobre a vida dele. Que você queira que as pessoas olhem para ti e digam: há uma presença tremenda sobre ti, há uma presença tremenda sobre a tua vida, há uma presença. E creia que há uma presença sobrenatural nesse lugar. Saiba que há uma presença sobrenatural nesse ambiente. Basta nós buscarmos essa presença, ansiarmos por essa presença, e nós vamos receber. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você que está nos assistindo online, que Deus venha abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você que está nos assistindo pelo Facebook, nós tivemos um contratempo, mas logo nós estaremos transmitindo através do YouTube, que você venha estar
acompanhando através do YouTube. Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Eu convido a você a sair do seu lugar e venha bem para frente. Busque essa presença